Bem, e agora vamos botar na pauta aquilo que a gente botou em votação e a audiência disse que quer ouvi-los falar sobre isso. Porque a gente sabe que essa semana o ministro Lewandowski, do Ministério da Justiça, publicou uma portaria, né, recomendando o uso de câmeras corporais nos policiais. Acontece que o ministro Barroso, hoje, na data de hoje, de manhã, deu 72 horas para o governo de São Paulo se manifestar sobre um edital para aquisição de câmeras, né? Inclusive, o presidente do STF, ele é o relator de um pedido da própria Defensoria Pública, tá? De revisão desse edital. E neste mesmo prazo, o Ministério Público de São Paulo também vai ter que se manifestar. Por que a Defensoria, então, entrou com um pedido no STF? Gostaram do jeito de eu usar meu óculos? Porque neste edital diz o seguinte, que a decisão de gravar ou não a ocorrência será do policial. Então, vai em contramão à portaria do ministro Barroso. Bom, e aí eu vou agora lá para o TP para ler mais coisas sobre essa questão das câmeras e aí já vou jogar para a mesa para vocês discutirem. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que o programa estadual de câmeras corporais para policiais militares já segue as novas diretrizes nacionais que foram divulgadas pelo ministro Lewandowski. Atualmente, as câmeras usadas pelos agentes paulistas funcionam com gravação ininterrupta, mas o governo estadual lançou o edital para a contratação de novos equipamentos que vão possibilitar o momento para iniciar e finalizar a gravação. Por conta disso, o presidente do Supremo Tribunal Federal, como eu acabei de falar, Luiz Roberto Barroso, deu esse prazo aí de 72 horas para ele se justificar. Por que é que essa decisão vai ficar na mão do policial e não uma gravação ininterrupta obrigatória, né? E aí eu já vou passar a bola aqui para a mesa para ouvi-los a respeito dessa questão da Câmara. Diogo, vou passar para você. Muito bem, eu acho que vale a gente esclarecer uma coisa que fica a impressão que o Barroso está lá fazendo um papel de xerife, vamos dizer, em cima do governador. Não, é que tem uma ação do Ministério Público, se não me falha a memória, pedindo que o STF tome providências. E o primeiro passo, quando se abre um processo e chega na mão de um juiz, ele, acolhendo o processo, ele diz, vamos ouvir a parte contrária. E a parte contrária, no caso, é o governador que está sendo questionado sobre a forma de fazer. Então, me parece que nada vai acontecer, porque não existe uma legislação que obrigue a usar as câmaras assim ou assado. E eu acho que o ministro Lewandowski agiu de uma maneira correta quando ele sugeriu a maneira de usar. Porque o caso das câmaras, nós estamos descobrindo como elas funcionam, se elas funcionam e o quanto elas são boas. A minha percepção é que elas serão muito boas na proteção do policial, na facilitação da compreensão do crime e muitas vezes, quando o criminoso conta uma mentira para o juiz, a Câmara vai dizer que ele estava errado. Mas essa é a minha percepção e eu sou leigo no assunto. O que mais me preocupa é quando eu vejo a discussão indo para Brasília e logo, logo, algumas pessoas vão querer fazer a lei nacional das câmaras e eu acho que é a pior das coisas. Nós precisamos que cada polícia procure os seus sistemas, veja quais são melhores e aquelas que escolheram os piores tenham a oportunidade de ver quais foram melhores e possam progredir para um bom sistema. No momento que você unifica, padroniza todo o Brasil, certamente você vai fazer abaixo da média e vai inibir a possibilidade de busca de melhores câmaras, melhores situações para usar. Então, eu acho que nós estamos caminhando bem, felizmente, nesse assunto. Como jornalista, eu procurei o Ministério Público de São Paulo e tentei entender ali qual é a visão. E me parece também que o Ministério Público de São Paulo é 100% favorável ao uso ininterrupto das câmeras no fardamento. E nessa questão que você falou, né, a gente vale lembrar aqui que recentemente nós tivemos aí o caso do Fernando Sastre com a Porsche. Não fosse a câmera utilizada no uniforme da policial, nós não saberíamos ali aquele desfecho da tentativa dele de sair ali do local do crime, né?
Então, a câmera foi importantíssima para elucidar ali aquela fase onde a mãe pede, inclusive, para levar ele ao hospital e não leva. Então, em muitos casos como esse, as câmeras são, de fato, muito elucidativas e nos trazem provas, né? Nos fazem uma reconstituição do que, de fato, aconteceu. Ana, você é a favor ou contra? Quero te ouvir. Eu sou a favor das câmeras nas fardas. Eu acho que, assim, existe uma má impressão das pessoas com relação a isso, no sentido de que isso vai, talvez, obstaculizar ou amedrontar os policiais a tomarem as ações que eles entendem que são necessárias num momento de confronto. E eu não vejo dessa forma, pelo contrário. Se nós esperamos que os nossos policiais sejam bem treinados, ajam dentro da legalidade, com as forças utilizadas de forma moderada, não tem por que esses policiais terem gravadas as suas ações. Eu acho que, assim, precisa pensar muito bem em como isso vai ser utilizado, porque os policiais também são seres humanos. Eles também se irritam e falam mal do chefe, eles também ficam de saco cheio e falam alguma coisa que não é, assim, republicana, mas isso acontece com todo mundo. E o fato de isso estar gravado... Briga com a esposa. Não, pois é. Pode permitir um rápido à parte? Claro. Na aviação existe há muito tempo a gravação de tudo que é falado na cabine. Jamais eu ouvi falar de chefia ter usado a gravação, que é pela segurança, e é levado muito a sério para quebra de privacidade e punição a um oficial. Porque seria o fim do mundo. Exato. Isso tem que seguir na polícia. Exatamente. Também. Então, assim, se a gente pensar que as câmeras também serão utilizadas para os fins a que elas se destinam e não para queimar um policial porque você não gosta dele ou qualquer coisa que o valha, elas são absolutamente importantes e essenciais. Eu, que sou advogada, adoraria que em todos os meus processos, quando se narra ali uma situação de fato, tivesse uma câmera que mostrasse a dinâmica daquilo que aconteceu. A Elaine muito bem comentou, nesse caso do Fernando Sastre, que matou o motorista com a Porsche, as câmeras ajudaram a esclarecer a dinâmica daquilo que aconteceu. Toda vez que tem câmera, isso facilita muito e vai facilitar para todo mundo, inclusive para o próprio policial, que vai conseguir mostrar para quem quer que seja que ele ajuda da forma correta, que ele ajuda da forma adequada. Então, eu acho que isso é muito importante, é um avanço que a modernidade nos traz e que nós temos que assumir, adotar as diretrizes adequadas, como o Diego bem colocou, não vamos usar isso para fins que não sejam especificamente aqueles necessários. O policial também tem direito à sua intimidade, sua privacidade, mesmo que no ambiente de trabalho. E vamos aproveitar isso e usar o melhor que elas podem nos trazer. É isso aí. E você, Zagarino? É contra ou a favor ao uso? Ainda mais você que está ali na Baixada Santista, né? Onde foi aí alvo de muita violência nos últimos tempos. Sim, né? Infelizmente. Olha, esse atual formato que o governo federal e o ministro Lewandowski sugere, a primeira coisa que eu tenho que pontuar, se você quer sugerir algo para o governo do estado de São Paulo, saia candidato a governador, porque aqui em São Paulo nós elegemos Tarcísio, e o Tarcísio é que vai decidir acerca ali da polícia militar, usar ou não usar câmeras. Segundo ponto, em relação à utilização da câmera corporal. Mas vale dizer que o ministro Barroso solicitou esclarecimento porque ele foi provocado por uma ação da Defensoria Pública. E o que vai acontecer? O governador vai esclarecer. Ele vai dizer, olha, aqui no meu estado, a forma que nós iremos utilizar ou não a câmera corporal será no formato de que o policial irá acionar ali, ligar ela no momento que for adequado. E por que existe essa discussão? Vamos lá. O Diogo comentou, na câmera da cabine do avião. Desculpa, o piloto do avião ele não faz incursão em morro e dá de cara com um traficante com um fuzil. Isso não acontece. Então, o policial militar, ele já sai de casa com um alvo, não é nem nas costas, é na cara. Tanto é verdade que não só policiais na ativa quanto na reforma e os policiais que estão na reserva, aposentados, eles são vítimas dessa criminalidade. Quando você coloca a câmera corporal, é como se você estivesse colocando uma algema. Por quê? Não que eu seja contra a utilização da câmera, eu concordo, porque política pública, acredito eu, que se faça com base em dados e evidências. E a redução da letalidade pela polícia militar, quando está utilizando câmera, ela é ok. Porém, Ana, o que acontece? Quando o policial militar ele se depara com um criminoso
portando uma arma, um fuzil, não importa o calibre, você não acredita que ele tem que atirar? Eu defendo. Eu jamais, na minha vida, vou acreditar que o policial tem que esperar o criminoso ameaçar levantar uma arma ali para ele. E qual que é o problema? Qual que é o cerne da questão? Para você que está em casa entender. O policial, quando ele comete esse tipo de ato, que ele atira primeiro, meu amigo, esse policial, ele corre risco de ser exonerado e acabar com a família dele, porque ele salvou a sua vida. Então, se você quer colocar câmera de monitoramento e aí 100% ligado o dia todo, ou dando a opção, como aqui no governo do estado de São Paulo, vai ser dessa forma, porque o governador Tarcísio vai insistir nisso, com um policial acionando, a gente tem que pensar e rever na forma de eventual punição, porque a legítima defesa pelo policial militar, ela tem que ser muito mais ampla. O policial não pode correr o risco de qualquer incursão se deparar com criminosos e ficar ali à mercê da espera do cara atirar. Não. Policial militar, viu o bandido com arma na mão, tem que atirar. E se tiver gravado, tem que ser ponto para o policial militar. Só para esclarecer rapidamente, quando eu fiz a comparação com as câmeras de aviões, não foi para dizer de se comparar a segurança do policial, para mostrar que elas são usadas para a segurança do avião e jamais utilizadas para punição da tripulação. Não há desvio da função. Não há desvio da função. E lógico, a tripulação faz suas críticas, fica 10, 12 horas dentro do avião, claro que faz suas críticas à chefia, isso é normal e fica lá. Sim, ele quis dizer com relação, gente, ao desvio de função do uso da câmera. A câmera é usada especificamente para monitorar a atividade fim, ali no caso o voo, né, e no caso do policial a atividade. Qualquer coisa da vida privada dele não é exposta e nem usada para nenhum outro fim. Você queria falar, Ana? Eu queria só porque eu acho que tem algumas coisinhas aí que eu vou ter que discordar do Sérgio para dar uma apimentada na nossa mesa. A primeira delas é quando ele fala que isso é uma questão só do Estado, então quem manda é o governador Tarcísio, me parece um pouco antiquada, porque hoje nós temos organizações criminosas que ultrapassam não só as fronteiras dos estados, mas dos próprios países. Então, eu entendo como uma boa iniciativa que se coloquem diretrizes comuns para o país. Lembrando que elas não são obrigatórias, elas são diretrizes, são sugestões para tentar uniformizar a forma de tratamento da questão das câmeras dos policiais na nossa unidade federativa. E aí, o Sérgio, ele conta um exemplo, assim, que ele é muito... eloquente. Não, é um exemplo que, assim, toca o nosso coração, porque realmente ninguém aqui está discutindo ou questionando os perigos que um policial militar enfrenta no seu dia a dia. Inclusive, a gente teve essa discussão aqui na mesa um outro dia e o Diego Tavares falou assim para mim: então você gostaria que todos os agentes públicos utilizassem câmeras, porque até um servidor que está sentado lá? Não, justamente porque o policial, ele enfrenta perigos e enfrenta situações que são muito mais graves, né, em termos de vida, de risco à vida, do que qualquer outro servidor público. Então, assim, esse caso que o Sérgio coloca é mesmo muito difícil, mas existem tantos outros casos e tantas outras situações em que a câmera vai ser bem-vinda e vai ser bem utilizada, que eu acredito que uma boa interpretação da legislação, também com relação a essa questão da legítima defesa, vai suprir essa falta dessa câmera ou essa opção de ligar ou não essa câmera. Até porque o policial ali no momento de confronto, às vezes ele vai esquecer de apertar o botão. Assim, o cara tá lá com um fuzil na cara, ele vai lembrar, não, deixa eu ligar aqui o botão, porque ele ligou o botão e ele tomou um tiro. É melhor que já esteja ligado direto. Bia, Ana, deixa eu só complementar um detalhe. Esse modelo de câmera que está no edital, e eu sou favorável ao modelo de edital que o Tarcísio está trazendo para a gente, onde o policial aciona, mas ele também pode ser acionado remotamente. Então tem as duas circunstâncias. Mas daí você parte da premissa que tem uma pessoa assistindo ao vivo. Mas quando há um chamado de uma ocorrência de urgência, quando há uma comunicação ali, uma central poderá operacionalizar. Você tem uma central de controle que monitora, assim. Para esses casos específicos de uma ocorrência, é comunicada a central, toda a rede fica ciente disso, uma parte da rede fica ciente disso. Aí haveria a possibilidade
a prerrogativa é do policial, mas há a possibilidade de também ser acionado de forma remota. Então, acho que esse modelo é um modelo bem mais equilibrado, bem pensado, ele atende aí uma grande necessidade, seja de um lado da sociedade civil que tem dados e que tem estatísticas de que o uso da câmera pode melhorar e diminuir eventuais confrontos desnecessários, também do lado do policial, da segurança e da credibilidade do processo do policial. Acho que esse edital está ok, está bom, e o pedido de informações por parte do ministro tem a ver com ele foi provocado. O judiciário age dessa maneira e e o governo vai responder, mostrando que o edital de São Paulo está ok, talvez possa servir até como exemplos. Eu gostaria muito que outros estados, como o estado da Bahia, por exemplo, também tivesse essa cutucada lá do Ministério Público de lá, da Defensoria Pública, para saber por que tem tanto caso de violência. Agora, me ocorreu uma situação aqui, pessoal. No edital está lá que o policial pode acionar ou que pode ser acionado remoto. E, no caso, se alguém está sendo abordado e quer que aquela câmera funcione, ela poderia ter essa premissa também de que a pessoa poderia pedir para acionar a câmera, né? Então, por exemplo, eu estou sendo abordada e por uma questão de constituir provas, eu falo, olha, por favor, liga a câmera, porque a partir de agora eu gostaria que tudo que nós falássemos fosse gravado. Poderia ter essa opção também. A gente não parte da premissa que o policial, ele age com boa fé? É óbvio que se a pessoa fizesse a solicitação e for uma pessoa que quer que seja gravado porque ela sabe que ela não é uma criminosa, é evidente que o policial vai ligar a câmera. Eu acredito que não se trata disso. Aqui a gente está falando de impulso. Essa sua evidência aí Não, o policial no Brasil age de boa fé. Você não pode falar que uma classe de Não, mas peraí, que assim, né, o Sérgio, vamos combinar que dependendo da situação, pode ser interpretado por ele como... Eu não tô dizendo que é doloso. Como se eu tivesse... Como é que fala? Não é abuso de autoridade, ao contrário, Prevaricando? Não, eu pedindo, eu estaria... de alguma forma, não ameaçando, mas pressionando como que desse um voto... tirando a autoridade dele, ou tirando dele a fé pública de que ele está fazendo corretamente, enfim, que eu estou ali questionando o serviço dele. E se isso está já disposto em lei, torna-se uma questão que eu posso pedir ou não, ou seja, um direito meu como cidadã que paga o imposto. Mais do que isso, todo cidadão tem o direito de usar o seu aparelho, o seu celular, o que for, para gravar qualquer situação, quando seja abordado. E o policial não pode negar que a pessoa queira que aquilo esteja gravando. Agora, essa questão de ligar e desligar a câmera, eu acho que não é um problema tão grande quanto alguns estão querendo fazer, porque, lógico, pensa no seguinte, o policial está indo numa perseguição, com a câmera ligada. Aí ele percebe que está prestes a prender o bandido, desliga a câmera, o bandido aparece morto, ele liga a câmera, ele está até se incriminando, quer dizer, ficaria claro. Então, acho que o desligar e ligar não vai permitir vamos esconder esta ou aquela cena. E, principalmente, como eu falei no começo, nós estamos aprendendo a lidar com câmeras. Talvez não seja o ideal, mas certamente nós vamos ter evoluções daqui para frente sem parar. E é por isso que eu insisto, o meu pavor é que crie a Lei Nacional das Câmaras, porque essa lei, mesmo que seja boa, ela vai padronizar e em 5 anos já vai estar extremamente ultrapassada, porque até a cronologia é muito rápida. Então, deixem as polícias buscarem os seus caminhos, vamos debater, vem a Defensoria Pública, todas, mas buscando sempre o aumento da segurança do policial, da população principalmente, e até do bandido, por que não? Eu acho que, sinceramente, acho que tudo se resolveria, e eu posso estar falando uma grande besteira, tá? Porque eu não conheço do assunto e não estou acompanhando, inclusive não li o edital, mas acho que tudo se resolveria se tivesse um dispositivo em lei de que tanto o policial pode acionar quanto remotamente pode ser acionado, e como o cidadão que entender que aquilo pode ser importante para ele, peça, olha, eu quero que a partir de agora seja filmada, e ele tenha que cumprir. Né? Então, seria tão mais simples. Claro. Eu acho que a gente resolveria o problema. É que eu acho que nessas situações de confronto, que são grande parte do motivo pelo qual se discute o uso de câmeras, porque, gente, vamos ser honestos, a discussão, ela existe muito por conta desses episódios de violência policial, que aparece não sei quantas pessoas mortas depois de um ou outro policial que acaba sendo morto. Não estou aqui fazendo um julgamento de mérito, mas é um fato que as discussões têm se intensificado por conta desse tipo de operação
que tem acontecido no país. E neste momento de confronto intenso, ninguém vai falar, liga aí. Não vai fazer isso, porque eles estão ali num momento de confronto, de conflito. Não vai ter tempo de um falar para o outro, liga sua câmera, por favor, para depois a gente ver o que vai acontecer. Sim. Não vai resolver. Bom, são 3h01. A Letícia Fagundes já está pronta para conversar com a gente, lá do Rio Grande do Sul? Tá, então vou dar mais um minutinho aqui para o Sérgio, que quer falar sobre esse tema. Não, quando a Ana comentou, a população que ela está diante ali dessas operações. Vou dar um exemplo da Baixada Santista, gente. Eu sou de lá, não tem jeito. A popularidade do governador Tarcísio subiu acima de 80% após as operações que foram realizadas, infelizmente, diante ali de óbitos de policiais. O que quer dizer isso, Ana? Que a população, ela concorda com uma atitude mais ríspida da polícia. A população está cansada de ver ali a criminalidade no entorno da casa dela. Eu não estou dizendo da comunidade, estou dizendo de todas as cidades. É que a gente pode expandir para o estado de São Paulo, vai da Baixada Santista para o Litoral Norte, lá para o interiorzão. O que a gente não pode admitir é não ter uma polícia que atue de forma dura. A população quer a polícia atuando de forma dura. É lógico que o excesso, não tem pena de morte no país. Isso não existe. Então, se você apurar um policial executando alguém, esse policial cometeu um crime, mas não é isso que eles fazem. O policial, ele está se protegendo, ele está num confronto armado. E aí, se tiver uma mãe que chorar, vai ser a mãe do criminoso e nunca a mãe do policial. Mas a câmera aí eu não vai posso mostrar concordar. isso, Não dá para concordar com isso de forma alguma, ou porque a população está exausta. Lógico que está. Como eu falei no começo do programa, 330 mil ordens judiciais de prisão que a polícia não cumpre. E a culpa não é da polícia, é porque a polícia não tem estrutura para cumprir e não tem aonde levar esses presos. Isso é culpa dos governos. Então, dizer que já que não fazem isso, algum policial se achar no direito de falar, a população endossa que eu saia matando qualquer um que eu acho que é bandido, isso é absolutamente inaceitável. Não é isso que acontece. Temos que ir no cerne da questão, que é prender os bandidos. Prender, julgar, condenar e colocar na cadeia. Perfeito. Isso não está sendo feito. Diogo. Então não dá para usar a aval da população, porque ela está exausta, lógico. É claro. E ela acaba aceitando qualquer coisa, mas ela não está sendo nem informada pelos próprios políticos que Ou não estão você, enfrentando o ou com problema. todo Quantos mandatos, respeito. Diogo? Deixa eu só conversar. Quantos mandatos você falou que estão em aberto, Diogo? 330 mil. 330 mil, ou seja, falta gente. Porque falta dinheiro. De onde vai tirar dinheiro para tanta câmera? Pessoal, são 3h04. Não. Outra questão. Segurança é a função número 1 de qualquer governo. Tá. Número 1. Sem segurança, nada Eu funciona. preciso